E eu queria tratar contigo hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos abrir, pessoal? Por gentileza, todo mundo abrindo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Deus vai te ajudar bastante aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do versículo 1 mesmo. Você sabe que de vez em quando a gente comenta e fala assim: essa pessoa não tem jeito. Essa pessoa nunca vai mudar. Essa pessoa não vai se converter. Sei lá, a gente de vez em quando usa esses termos para as pessoas. Mas eu digo para você que não tem ninguém impossível para Deus. Primeiramente que a própria Bíblia diz, porque para Deus nada é impossível. Tem um texto até que diz, pode deixar Atos dos Apóstolos capítulo 9 aberto. Mas em Marcos 10, versículo 27 diz assim, quer ver? Para os homens é impossível, Jesus falou, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então de vez em quando a gente nem acredita na conversão daquela pessoa. A gente não acredita que aquela pessoa possa mudar e muito menos que essa pessoa possa ser um dia usada por Deus. Mas quando Deus escolhe, quando Deus coloca a mão, qualquer coisa pode acontecer. E eu vou te provar isso agora. Vamos abrindo, já pediu abrir Atos 9, né? Já pedi para abrir Atos 9, né? Isso. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então a gente vê aqui que Saulo, ele respirava ameaças e mortes. É aquela pessoa que ela vive para isso, porque a palavra respirar aqui está falando de vida. Então ele vivia para ameaçar e matar os discípulos de Jesus. Só que isso aqui é bem complicado, porque a Bíblia diz que o Saulo de Tarso, porque não é apóstolo Paulo ainda, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, ou seja, ele tinha uma religião, ele tinha o judaísmo por religião, e ele conhecia Deus, ele não era um ateu. O Saulo de Tarso, ele não era um satanista, não, ele acreditava em Deus, só que ele não acreditava em Jesus. Até Jesus ele fala, acho que é João 14, versículo 1. Posso estar enganado, mas acho que é. Não se turve o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Porque tem gente que acredita em Deus, mas acredita em Jesus. Saulo de Tarso era um cara que acreditava em Deus, mas acreditava em Jesus não, pessoal. E pelo contrário, ele atacava quem era cristão. Então tem muitas pessoas que têm religião e não gostam que a gente serve a Jesus. Pior ainda, voltando lá em Atos 9, versículo 2 agora, diz assim, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Então ele tinha os cristãos como se fosse uma seita. E olha, irmão, vou falar a você. O que nós estamos fazendo hoje aqui à noite, que o pastor Mike fez o dia inteiro, de reunir aqui as pessoas e pregar a palavra, as pessoas pensam que a gente é uma seita, irmão. Muitas pessoas que têm as suas religiões, eles acham que a gente está ficando fanático. Eles acham que a gente está ficando louco. Você vai quantas vezes na igreja? Eu vou 3 durante a semana. Você é louco? O que você vai fazer hoje de noite? Vamos lá comer uma pizza? Vamos fazer, não, hoje eu tenho culto, tenho que ir para a igreja. Você é louco? Né? E as pessoas muitas vezes que têm religião e até acreditam em Deus, mas odeiam quem segue a Jesus. Odeiam, não suportam quem segue a Jesus. Então a Bíblia diz que ele conseguiu essas cartas, ele conseguiu um documento para fazer o que ele estava fazendo em Jerusalém. Ele queria estender agora, ele queria ir até Damasco, ele queria ir para a próxima cidade para prender os cristãos lá em Damasco e trazer eles presos para Jerusalém. E se precisasse matar, ele matava. Então vamos dizer assim, humanamente falando, ele é um cara irredutível, ele é um cara duro para converter. Quem vai ver um dia uma pessoa que nem essa convertida ou usada por Deus? É impossível. Mas a Bíblia diz assim no versículo 3, né? Ali no finalzinho do 2 eu não li, né? Então ele pediu cartas, né, para Damasco, para as sinagogas, a fim de se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Aí agora vai começar a minha pregação. Diz assim: indo no caminho, então ele conseguiu esse documento para prender e matar os cristãos. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, escuta essa, subitamente, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu. Então ele estava indo e ele foi cercado. Essa palavra, ela é muito interessante que o Espírito Santo deixou para nós. Quando fala de cerco, está falando que a pessoa não consegue sair, nem para cá, nem para lá. É um cerco, ele ficou cercado. E a Bíblia diz que essa luz, ela vinha do céu. E a primeira coisa que eu vou te ensinar hoje é isso. Ore para que aquele familiar, aquele amigo da empresa, aquela pessoa que é dura para o evangelho, ore para que ela seja cercada de luz que vem do céu.
Pastor, mas é uma luz assim, luz que nem essa que está aqui em cima do altar, aqui iluminando o Senhor? Não, não, não. A luz que você tem que pedir para Deus para iluminar essas pessoas está em Mateus 5,14. Abre lá. Mateus 5,14. Vou te mostrar que tipo de luz que é. E vou te falar por que essa luz. Porque eu já preguei isso aqui, mas vou te dar uma revelação diferente, você vai entender. Vós sois a luz do mundo. Jesus falando para os cristãos que são convertidos, para as pessoas que já são salvas, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende, isso aqui se acender quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, né? Nem se acende uma candeia, como se fosse um candeeiro, e se coloca debaixo do alqueire, que é uma mesinha. Mas se coloca no velador, tipo que nem tá as câmeras aqui na parede, sabe? Mas se coloca no velador, que é no lado, e dá luz a todos que estão na casa. E atenção agora, hein? Atenção. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E agora você tem que ler comigo. Para que vejam. Mais alto? Para que vejam ou ouçam. Então tem pessoa que não vai se converter ouvindo. Ela vai se converter vendo as tuas boas obras. Olha só, nem todo mundo vai iniciar a conversão ouvindo você pregar. Ah, isso aí está fora da palavra, a Bíblia diz, a palavra do Senhor fala, ah, está amarrado em nome de Jesus. Tem pessoa que não vai entrar por esse caminho. Tem pessoa que precisa ser cercada de cristãos de boas obras. Tem pessoas que precisam ser cercadas para enxergarem a luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então você entende aqui nesse versículo que tem pessoas que para glorificar Deus, para exaltar Deus, os homens, como diz a Bíblia, para que a vossa luz resplandeça diante dos homens, qualquer pessoa, para que ela glorifique a Deus. Porque a luz, você não tem som da luz. Você está vendo aqui a luz, ela não está emitindo som nenhum, você está enxergando ela. Então, novamente falando, tem pessoa que o início da conversão dela vai ser com cristãos de boas obras e não pregação. E de vez em quando você prega e não muda, não muda. Um exemplo foi meu pai. O meu pai tinha uma raiva muito grande de mim porque eu larguei o futebol. Então, para ele, essa questão de eu ir para a igreja, porque eu fui para a igreja, me converti e larguei o futebol. Ele não conseguiu entender esse negócio, não conseguiu cair a ficha nele. E eu comecei a fazer essa oração. Depois que eu li Atos dos Apóstolos, capítulo 9, eu entendi que o Saulo foi cercado de luz, eu sempre fazia essa oração: Jesus, cerca meu pai de cristãos de boas obras, cerca ele de pessoas que mostrem para ele que o evangelho é uma bênção. O meu pai, ele ficou meio chateado comigo, porque o sonho dele é que ele continuasse jogando futebol profissional, e não foi o que aconteceu. E aí eu comecei a orar. Meu pai, ele foi ganho para Jesus através de um cidadão que trabalhava com ele até de outra igreja, uma igreja batista. Mas ele acabou indo para a igreja da graça e se converteu, e glória a Deus por isso. Mas o cara não dava muita pregação. O cara era diferente dos demais. Ele não falava palavrão. Ele era aquele cara mais pacato, mais calmo. Ele era um rapaz que não se metia com pornografia, com coisa errada. Era um cara que andava na linha, lá onde meu pai trabalhava. E esse rapaz acabou ganhando o meu pai para Jesus. Eu não ganhei. Porque meu pai, como eu disse, ele tinha revolta por eu ter largado o futebol por causa do evangelho. Então meu pai não entendia ainda a conversão que tinha acontecido na minha vida. Então eu quero que você entenda isso. Tem muitas pessoas que o início da conversão delas vai ser com pessoas de boas obras. Agora eu vou te ensinar a fazer a segunda oração também. Fala comigo: Jesus, tira de perto das pessoas que não são convertidas os cristãos de mau testemunho. Como você tem que pedir os de bom testemunho estarem cercando, Deus me livre que as pessoas caloteiras que são da igreja fiquem perto dos seus familiares. Deus me livre aquela pessoa que é da igreja e ainda fala palavrão. Aquela pessoa que se diz evangélica, mas é meio louca da cabeça. Você tem que pedir para tirar, porque o testemunho delas, testemunho não, mau testemunho. O mau testemunho delas vai influenciar no tempo da conversão. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Então, peça para Jesus cercar de pessoas de luz e afastar os estraga-raça. Afasta os estraga-raça, que coloque só pessoa de Jesus de verdade ao redor da minha família. Diga amém? Tá. Mas daí vai acontecer outra coisa agora com o Saulo. Então ele foi cercado por um resplendor de luz que vinha do céu. E aí no próximo versículo fala assim: e caindo em terra. Pessoal, eu queria explicar para vocês que pessoas irredutíveis e duras como Saulo de Tarso,
Para a conversão acontecer, a pessoa tem que mudar o posicionamento dela aqui na terra. Como assim, pastor Mike, o posicionamento dela aqui na terra? Pensa agora, eu quero que você seja inteligente e pense junto comigo agora. Imagina o Saulo de Tarso com uma espada na cintura, algemas na outra cintura e com um chicote, andando a cavalo para ir para Damasco. Daqui a pouco, para uma pessoa no meio do caminho, ele está indo para Damasco para prender crente. Aí para um crente e diz assim, tudo bem, como é que é o seu nome? Eu sou o Saulo de Tarso. Estou aqui com a minha comitiva para prender os cristãos, lá em Damasco. Já fiz isso em Jerusalém, vou fazer em Damasco também. Estou até com um documento aqui. Pois é, eu queria dizer para o senhor que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fala para mim o que ia acontecer. Bom, ou matavam ele ali na hora mesmo, ou prendiam ele ou davam uma surra nele. Então, a posição que o Saulo de Tarso está, ele não vai escutar ninguém. Agora, quando cair, escuta. Porque a Bíblia diz assim, que essa luz que apareceu não melhorou a vida dele. Mas a Bíblia diz que ele caiu em terra. E depois que a Bíblia diz caiu em terra, qual que é a primeira coisa que você lê? Ouviu. Tem gente que tem que cair para ouvir. Porque a pessoa, se ela está ainda numa posição aqui sobre a face da terra, por cima da carne seca, a pessoa está naquele rompante, achando que está tudo bem, e que ela pode te perseguir à vontade, e que pode te atacar à vontade, ela não vai escutar. Tem pessoa que precisa cair do cavalo para ouvir. Tem pessoa que precisa perder a saúde, perder o casamento, perder a vida financeira, cair. Porque se não cair, a pessoa não vai ouvir. Ah, pastor, mas Jesus quer dessa maneira? Não. Ele não quer dessa maneira. Ele não vê outro meio. Repito, Saulo não ia escutar se tivesse a cavalo. O Saulo precisou cair do cavalo, e na hora que ele cai, a Bíblia diz que ele escuta. Tem até um texto que diz no Salmo 119, no versículo 67, que diz assim, Salmo 119, 67, antes de eu ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Até no versículo 71 também diz, foi bom eu ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Então para muitas pessoas é bom a pessoa cair. Não que seja bom, mas vai ser assim desse jeito. Por isso tem muita gente que me pede assim, pastor, eu comecei a orar pelo meu familiar, para ele se converter, para ele vir para a igreja, perdeu o emprego, ficou doente, caiu de cama, caiu mal no hospital, ficou ruim. É um processo. Tá bem certinho isso aí. Você não amaldiçoou, ou você amaldiçoou, tomara que morra essa praga, você falou isso? Não, você falou, Jesus, muda ele, muda ela. Quando você começou a pedir para mudar, Deus vai usar a forma dele usar, a forma dele fazer. E a forma dele fazer muitas vezes é esse. E ele caiu. E na hora que ele caiu, olha quem ele escutou, pessoal. Ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por quê me persegues? Então era Jesus que estava falando com ele. Uma coisa interessante é que Jesus conhece as pessoas mundanas. Um dia ele gritou para o Zaqueu, que era coletor de impostos e também fazia coisa errada. Ele disse, Zaqueu, desce depressa. Aqui ele fala, Saulo, Saulo. Então Jesus conhece as pessoas, não só os crentes. A gente pensa que Jesus conhece só as pessoas que são da igreja de Jesus. Não, ele conhece as pessoas lá fora do mundo. Ele tem planos para todas as pessoas. Só que ele deu uma bronca. Por que você está me perseguindo? Por que você me persegue? E ele fala uma coisa agora pesada. Aliás, o Saulo ainda fala um negócio, né? Ele diz assim, quem é, Senhor? Quando que o Saulo foi se interessar para saber quem é Jesus? Fala para mim. Quando ele está caído no chão. Tem pessoa que só vai se interessar em conhecer a Bíblia, só vai se interessar em ouvir a palavra, em ouvir o evangelho quando está prostrado. Se a pessoa não ficar prostrada, ela não vai querer saber quem é Jesus. Ela não vai querer saber de vir para a igreja e ler Bíblia. Você tem que entender isso. E ele disse, quem é, Senhor? Então ele ficou interessado, porque ele está caído no chão. E agora eu vou te mostrar uma face de Jesus que de repente você não conhece. Porque Jesus falou assim para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues, e duro vai ser para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus fez aqui? Ameaçou ele. A gente pensa que Jesus é só aquele dedo no coração com aquela cara assim, Não. Irmão, Jesus um dia ele pegou um chicotão desse tamanho, ele sentou em todo mundo, virou a mesa dos cambistas e bateu em todo mundo. Jesus deu chicotada nos cambistas e mandou sair. Um dia ele olhou para os fariseus e disse assim, seus filhos do demônio. Jesus olhou para o Pedro e disse assim, sai da minha frente, Satanás. Você tem que entender, irmão, que aqui Jesus está ameaçando o Saulo. Jesus disse o seguinte, duro,
Vai ser duro, vai ser ruim para você. Duro é para ti recalcitrar da coice, tá? Duro vai ser para você ficar dando coice numa ferramenta afiada que eu tenho na mão chamada aguilhão. Aguilhão é como se fosse uma flecha de ferro que tem ponta no final. É um arpão de pescador. Quem já viu aqueles arpão de pescador que ele faz assim e traz o peixe? Você já viu? Arpão? É isso. Jesus está dizendo, eu vou te furar. Você não se mete a besta comigo que eu vou te furar. O quê? É isso mesmo que você está lendo aqui. Jesus está ameaçando Saulo. Jesus está dizendo assim, ó, o que tu fez em Jerusalém, você não vai fazer em Damasco. Você não vai fazer mais isso. Por que você está me perseguindo? Vai ser ruim para você. Você quer continuar me perseguindo? Você quer saber quem eu sou? Eu sou aquele que eu estou com um aguilhão na mão. Você para com essa palhaçada. Jesus ficou revoltado com o que ele estava fazendo. Jesus não gostou, porque ele estava perseguindo os cristãos. Você tem que entender também que o Saulo é muitos anos depois da morte de Jesus e ressurreição. Aqui o Saulo de Tarso está bem à frente. Que a gente pensa que Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, é na época de Jesus, que ele andou junto com os apóstolos Pedro, Paulo, que ele caminhava quando Jesus estava na terra em carne e osso. Nada a ver. Isso aqui é anos depois que Jesus já havia morrido e ressuscitado. Ele está perseguindo Saulo de Tarso, os cristãos. E Jesus disse, eu vou te furar. Ah, ele deu uma pipocada boa. Deu uma pipocada? Deu, quando Jesus falou assim, vai, tenta besta. Vai, te mete, vai besta. Vai, faz, continua fazendo. Faz, você está fazendo. Vai lá, você fez em Jerusalém, eu pensei que tu ia parar. Tu não parou, agora tu conseguiu cartas para Damasco, você conseguiu documento na mão desses perturbados. Vai, tenta agora. Vai lá, você não vai conseguir. Parou, acabou teu dia a tua época de perseguição. Acabou a tua época de você colocar os meus filhos na prisão ou matar eles. Acabou. Aí a Bíblia diz que ele pipocou. E ele tremendo, atônito, disse, Senhor, então o que o Senhor quer que eu faça agora? Diga aleluia. Tomara que Jesus pegue cada um dos nossos familiares também desse jeito. Uma vez eu falei isso para minha mãe deve estar me assistindo agora. Minha mãe sempre me assiste, né? Mãe é mãe, né, pessoal? E um dia eu falei para minha mãe, há muitos anos atrás, quando ela não era convertida ainda, e ela pegou e eu disse assim, mãe, meu Jesus vai te pegar. Ela ficou brava comigo, gritou e tal, não sei o que e tal, aquele negócio todo. E aí passaram-se anos, eu acho que quase 12 anos já que eu estava convertido, 12 anos. Passaram-se 12 anos da minha conversão. Um dia ela está lá no meu condomínio, lá em Porto Alegre, quando eu estava morando lá em Porto Alegre, pregando a palavra. Ela apareceu lá, ela queria se batizar, porque ela estava frequentando a igreja e tal. E aí quando eu fui batizá-la nas águas, eu não sei se ela vai recordar, ela deve estar me assistindo agora, mas quando eu fui a batizá-la nas águas, eu falei assim, Jesus te pegou mesmo. E Jesus pega, pessoal. Quando Jesus escolhe uma pessoa, ele vai atrás da pessoa, e ele foi. E ele disse, tu não te mete mais comigo. Aí o Saulo disse, agora Jesus, eu não quero só saber quem é o Senhor, porque o Senhor já falou quem é, mas agora eu quero que o Senhor me faça o que eu tenho que fazer. Jesus disse, eu não vou falar nada contigo. Não vou te dar nenhuma direção direta. Quem vai te dar direção direta, sabe quem que é? Aquele que você ia perseguir, ia matar, ou ia prender lá em Damasco. Você levanta agora, você entra na cidade de Damasco, lá onde você ia perseguir os cristãos, e lá te será dito o que te convém fazer. Eu vou usar uma pessoa que você queria matar, que você queria prender, e essa pessoa vai ser a pessoa que vai te salvar. E eu digo, meu irmão, aquela pessoa que está te perseguindo, ainda você vai ser o pivô que vai salvar essa vida. Você ainda vai ser a pessoa que vai salvar essa pessoa para Jesus. Aí tá, aí ele entrou. Entrou não, ele se levantou. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Isso aqui também faz parte da conversão. A voz de Jesus não é para todo mundo naquele momento. Você vê que tinha um monte de gente que estava junto com Saulo de Tarso. Mas a Bíblia diz que nem todo mundo viu o que ele viu. Ele viu e entendeu, mas o pessoal que estava com ele não entendeu nada. Isso aconteceu comigo no início da minha conversão. Quando eu fui para a igreja, a Catiane ela ia junto comigo, mas a Catiane dormia. Sabe aquela pessoa que vem junto com você na igreja e dorme? Vê se não está dormindo do lado aí já agora, né? Não, sério. Aí quando acabava o culto, eu falava assim para a Catiane, eu dizia assim, nossa, que palavra falou comigo, que mensagem. Eu falava para a Catiane, e a Catiane dizia assim, glória a Deus. Então, fazia mais sentido para mim a pregação do que para ela, porque não era a hora dela ainda. Não era a hora. Ela estava junto,
mas ela não conseguia enxergar o que eu enxergava. Ela ouvia o que eu ouvia, mas ela não via, mas ela ouvia. Está aqui escrito, ó, os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo nada, não entenderam nada. Mas o Saulo entendeu. Entendeu ou não entendeu? Então eu não sei quanto faz sentido para você o que eu estou pregando hoje, mas se fizer um grande sentido, é porque Deus está chamando alguém da tua casa. É porque Deus vai trabalhar na vida de alguém que vai acabar se convertendo através de você. Ou de repente até você que está aqui hoje na igreja hoje. Está vindo agora, meio Saulo de Tarso, meio ressabiado, ria dos crentes, dava risada da igreja, debochava. Daqui a pouco você vai ser o próximo aqui em cima desse altar pregando o evangelho. E é o que aconteceu comigo. Porque eu jamais pensei na minha vida que eu ia pregar a palavra. Jamais. E quem olhar para mim também dizer que ele, pregador, se um dia ele for pregador, a igreja que ele for me avisa que eu não vou ir. Olha, irmão, você não me conheceu há 22 anos atrás. Mas graças a Deus que não conheceu. Aí diz assim o versículo 8, o próximo. E Saulo levantou-se da terra. Porque Jesus não deu direção direta para ele ali, não. Jesus só deu a bronca, derrubou ele do cavalo, com aquela luz, ele caiu e tal. E aí quando ele foi ficar em pé, diz que ele abriu os olhos, ele não via ninguém, ficou cego. E guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Essa é mais uma etapa do processo da conversão. Eu chamo a época do perdido. Quando a pessoa fica cega, ela chega na igreja mas dizendo assim, ó, eu não sei o que fazer, o meu filho está nas drogas, eu não sei o que fazer, pastor, me ajuda, eu estou com câncer, pastor, eu não sei o que fazer, pastor, o meu casamento acabou. É o momento da tua conversão. Quando a pessoa chega cega na igreja sem saber o que fazer, faz parte da conversão da pessoa. A maioria das pessoas chega cega na igreja, não cega fisicamente, cega espiritualmente, a pessoa está perdida. E esse cara, o Saulo de Tarso, ele estava perdido. Então alguém tinha que conduzir ele. E também faz parte do processo. Desde o cerco de luz, até cair do cavalo. Depois ele começar a escutar a voz de Deus. Receber uma bronca. E depois ele levantar da terra. Ele está meio perdidão, não sabe o que fazer. Levar ele para Damasco. Chegou lá em Damasco e diz assim a Bíblia Sagrada. Esteve 3 dias sem ver. Então ele entrou em outro momento. Irmão, você para e pensa. Você que tem as faculdades normais, né, da visão. Você que enxerga bem. Você imagina você, fecha os teus olhos agora 3 segundos, fecha bem os olhos, fecha, todo mundo fecha. Agora imagina você ficar assim durante 3 dias. Pode abrir agora. Graças a Deus, né? Você entendeu o que aconteceu com ele? Ele ficou sem enxergar 3 dias. E nesse período ele perdeu outra coisa. Diz que ele ficou sem comer e sem beber. Porque ele perdeu totalmente o apetite. Isso é mais uma etapa da pessoa que está se convertendo. Você vai achar engraçado que ela não vai mais querer beber. Ela não vai mais querer ir para boate. Ela não vai mais querer ir na casa da amante. Você até diz assim, credo, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela ia sempre. Meu Deus, ela parou. Porque você vai perder o apetite das coisas terrestres. É um período um pouco antes da tua conversão acontece isso. Você perde o apetite, você perde a vontade de se alimentar e de experimentar coisas que você experimentava. Credo, parou de fumar? Não foi usar droga hoje? O que está acontecendo? É Jesus que está tocando nessa vida. E aí tá, ele está lá 3 dias e 3 noites lá sem enxergar nada, não está comendo nem bebendo nada. E agora olha que bacana. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Esse Ananias aqui, ele tirou a sorte grande, né? Porque ele podia ter sido preso pelo Saulo de Tarso, até morto. Só que Jesus trabalhou e não deixou isso acontecer. E ele disse, bom, o Ananias está vivo, o Saulo não prendeu ele, então eu vou usar o Ananias, quer ver? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão. Você fica ligado que Deus vai te mostrar algumas pessoas que você vai ser usado por elas, tá? Para elas. Isso eu sempre tomo bastante cuidado comigo, porque eu que tenho um contatinho assim com Jesus, Deus me mostra pessoas. E Ele me mostra o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pregar. E diz que em visão Deus falou para Ananias. Ananias, ele respondeu, eis-me aqui. Olha o que Jesus disse para ele. Levanta-te e vai à rua chamada direita, e vai e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Olha isso, profético, hein? Pois eis que ele está orando. O mais endemoniado que você conhece, um dia você vai enxergar esse cara orando. Por causa de todo o processo que ele passou, todo o processo que ele está passando, um dia você vai encontrar essa pessoa orando em nome de Jesus que nem você ora. Muitas vezes você vai encontrar a pessoa orando perturbada,
com a situação difícil que ela não está conseguindo vencer, e ela está orando em nome de Jesus, mas um dia essa pessoa te perseguiu, um dia essa pessoa te atacou, mas ela está mudando agora para o teu lado, ela vai se tornar cristã igual você. E aí a Bíblia diz que ele vai estar orando, e tem mais, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, e olha só, para que tornasse a ver. Todos os problemas que aconteceram com o Saulo, eles são temporários. Temporários. Como assim temporário? É só... O que é isso aqui, pessoal? Estou jogando e agora estou puxando, pescando. Então, a cegueira do Saulo foi uma isca. Jesus, ele usa essas iscas. Ele permite que algumas coisas você perca por um tempo para você ganhar a eternidade para sempre. Você perde por um período a visão para começar depois espiritualmente a enxergar Jesus. Você perde, no caso que ele perdeu a visão, você vê que é uma isca. Eu não sei se você recorda, eu preguei aqui não faz muito tempo. Faz um tempinho já. Quem lembra das jumentas de Saul, do pai do Saul que ele perdeu? Quem lembra? Ele perdeu as jumentas. E ele saiu em busca das jumentas do pai dele. E ele foi para cima, foi para baixo, nunca achava as jumentas, aquele negócio todo. Aí um dia ele encontrou o profeta Samuel. E ele falou: ô profeta, me disseram que você está aqui e tal, e eu queria que o senhor me desse uma direção, o senhor é profeta, porque eu estou procurando as jumentas que meu pai se extraviaram, e a gente não consegue achar. Sabe o que Samuel disse para ele? Samuel disse assim: ô rapaz, as jumentas até se achar, já se acharam. Isso foi só um pretexto de Deus para você chegar aqui, porque o que Deus tem para você é outra coisa. Hoje você vai ser ungido rei de Israel. Olha que loucura. As jumentas se perderam e foi como se fosse uma isca para o Samuel ungir o Saul como rei. Aqui, essa cegueira era temporária, porque Jesus já ia reestabelecer a visão dele. Era para ele ficar cego, para que ele fosse guiado até o Ananias. Então, muitas coisas na nossa vida a gente perde para ganhar Jesus depois. Eu preciso perder e sentir que eu perdi por um bom tempo para depois ele me converter. E foi o que aconteceu. E aí a Bíblia diz assim: e respondeu Ananias. Essa é engraçada. Quem que está falando com Ananias em visão? Quem que está falando com Ananias? É Jesus, não é Jesus que está falando? Tá, e olha só aqui, ó. E ele disse assim, o Ananias falou para Jesus: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, e quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder agora aqui em Damasco, dos principais dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome, Jesus. Você entendeu o que o Ananias falou? O Ananias disse: esse cara é ruim, Jesus. Esse cara é podre, Jesus. Esse cara não tem jeito. Eu não acredito que o Senhor está me mandando para mim ser preso. Eu vou ser morto por ele. Jesus, eu não acredito. E é o que acontece comigo, com você. A gente não acredita que as pessoas podem mudar. A gente não acredita, por mais que eu seja discípulo de Jesus, tem gente que é tão podre, tem gente que é tão perturbada, que quando você ouvir falar que Jesus vai converter essa pessoa, você não acredita. Você sabe qual foi a resposta que Jesus deu para Ananias? Porque o Ananias não estava querendo ir não, irmão. O Ananias disse: eu não quero ir. O Ananias disse: eu não vou ir. E aí Jesus disse assim: vai. Você está dizendo que não vai? Vai sim. Vai, atenção. Porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Dá um aleluia. Porque essa pessoa vai se converter, não é para você, é para ele. Ele disse: não é para ti, tu tem que ir porque é para mim. Eu escolhi ele, já dei uma prensa nele. E fica tranquilo que ele não vai te fazer mal, ele está cego. Ele nem sabe o que vai fazer, faz 3 dias que ele não come. Ele está lá orando, ele está perdidinho. Eu dei um susto nesse cara no caminho, mas eu dei uma ameaçada nele, que ele está tremendo até agora. Ele está tremendo e atônito, ele está perturbadinho. Você vai chegar lá, ele está um gatinho. Aquele Saulo de Tarso, vou matar, vou prender. E esse cara acabou. Esse cara está apavorado. Esse aí já foi embora. Tu vai lá, porque ele ainda vai pregar o evangelho. Olha que coisa maluca. O cara nem se converteu ainda, ele está com a escama no olho ainda, e Jesus já está falando do chamado que ele vai ter um dia.
que ele vai levar o nome de Jesus para cima e para baixo. E ele falou mais no 16, ele diz assim, ó, e eu vou mostrar para ele, hein? Vai lá que eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ele perseguiu, agora ele vai sentir o veneno. Agora ele vai ser perseguido, ele vai padecer. Tudo que ele fez para os outros vai acontecer com ele. Ele prendeu, vai ser preso. Ele bateu, vão bater nele. Você vai, Ananias, fica tranquilo, que tudo que ele fez, ele vai sentir na pele o que ele fez para os meus filhos. Ele vai ser o maior perseguido da igreja. Vai lá. Aí o Ananias não falou mais nada, né? Ficou quietinho e foi, tá aqui, ó. E Ananias foi. Demorou, né? O Ananias não queria ir, não. O Ananias pensou assim, não, esse cara não tem jeito, não. Mas a gente, por mais que a gente acredite que não tenha jeito, para Jesus tem, né? E Ananias foi e entrou na casa. E impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, fala o nome de alguém que não é convertido da tua casa, ou alguém que você conhece, que gostaria muito que você gostaria muito que se convertesse. Fala. Fala aí, fala, caramba. Como? Enzo. Então agora coloca irmão Enzo. Não fique estranho. Fala o nome dessa pessoa de novo que você colocou na boca aí. Agora coloca a palavra irmão na frente. Irmão fulano. Dá vontade até de rir, né? Não, esse cara não, Jesus. Não, esse cara não. Irmão fulano de tal. Irmão. É esse que vai se tornar irmão. Vai ser o próximo da tua família. Vai ser o próximo irmão em Cristo que você vai ter. Essa pessoa endemoniada, encapetada, essa pessoa perdida, perturbada, vai ser o próximo. E não se assuste, porque daqui a pouco ele pode ser o teu pastor aqui em cima desse altar. Porque os escritos do apóstolo Paulo, depois da conversão dele, quem vai ter que obedecer vai ser o Ananias. O Ananias está indo para orar por ele. E um dia o Saulo de Tarso vai se tornar o grande apóstolo Paulo. E ele vai ter que obedecer os ensinos do apóstolo Paulo. Olha como dá uma virada de jogo. Você sabia que um dia o cara que me ganhou para Jesus, ele foi até a igreja e ele não é pastor. E até hoje ele não é pastor. E um dia quando eu estava assim abrindo o culto, né? Glória a Deus, que bom que já passou essa época que eu abria culto, né? Senão você não ia ficar, né? Porque eu era ruim de cantar. Mas daí o que acontece? Era o que tinha para a época, né? É o que tem para hoje. E aí o que acontece? Eu estava lá, sabe, abrindo o culto, com os meus olhos fechados, entoando um cântico e tal, aquele negócio. Quando eu abri os olhos, o cara que me ganhou para Jesus estava sentado na última fileira da igreja, chorando, olhando para mim de olho aberto. Eu tranquei. E aí quando acabou o culto, ele veio e me deu um abraço e me disse, nossa, meu amigo, tu era tão endemoniado. E agora você está pregando o evangelho. E até hoje ele não é pastor. Ele não é pastor, ele não é pregador do evangelho. Mas eu me tornei pregador. Olha que loucura. É isso que está escrito aqui, ó. Irmão Saulo. Irmão Saulo. O Senhor, eu não sei se ele falou isso aqui por medo também. Irmão Saulo. Será? Ó, Jesus, o Senhor falou que ele estava... Irmão, é tu, irmão? Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde você vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! E olha só, e logo lhe caíram dos olhos como que se fossem umas escamas, é um negócio que impedia ele de enxergar, diz que caiu as escamas, recuperou a vista e levantando-se foi batizado. E agora mais, próximo, e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Se segura na cadeira agora. E logo nas sinagogas, pregava a Cristo que este era o Filho de Deus. Eu acredito em conversão relâmpago. Eu acredito que numa semana a pessoa está com o demônio perseguindo você, e na outra semana ela está batizada nas águas, cheia do Espírito Santo, e vai estar pregando para você. Eu acredito que a pessoa pode mudar. Não demorou 6 meses para se converter. Não demorou 1 ano. Não demorou. Claro que isso aqui vai ser bem difícil de engolir. Por que vai ser difícil de engolir? Porque é uma pessoa que ela é muito perturbada. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 20, e eu creio nessa profecia. Quem acredita nessa profecia, levanta a mão para cá. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Escuta, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Aonde a pessoa foi extremamente usada pelo diabo, ela vai ser o dobro usada por Jesus Cristo. Aonde a pessoa estava muito afastada, ela vai estar bem pertinho de Jesus. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. E foi o que aconteceu. Mas o pessoal não acreditava muito não, hein?
No versículo próximo lá diz assim a Bíblia Sagrada, no versículo 20: e todos que ouviam o Saulo pregando, e todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar presos os principais dos sacerdotes. E aí olha só, e Saulo porém se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então ele teve que provar muito que ele tinha se convertido. E provou bem, pessoal. Falem comigo todo mundo, por gentileza. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Timóteo, Filemão e Hebreus. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. O mais endemoniado foi um dos mais usados que teve na Bíblia Sagrada. Nunca mais digo que essa pessoa que hoje você vê com piercing no nariz, tatuagem todo o corpo, tatuou até a bola do olho, botou umas esferas dentro da cabeça, parece que tem uns chifres na cabeça. Amanhã, essa pessoa vai ser o teu pastor. Porque Deus, ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Um dia Jesus pegou um cara que várias vezes em Carlos Barbosa, Flores da Cunha, Caxias do Sul, quando acabava as boates, colocava a cabeça em cima da guia. É a guia que fala da calçada? Meio fio. E colocava a cabeça lá para vomitar e ficar deitado. E hoje está aqui pregando o evangelho. Um cara que um dia era perdido, perturbado, que a cada 10 palavras que falava, 9 eram gíria. E que vivia para cima e para baixo em pagodeira, festa e coisa, e corria mulher para cima e para baixo, saía de uma boate e ia para outra. Eu lembro até hoje que uma em Caxias do Sul, a gente dizia assim: agora vamos para o Inferninho para acabar. O nome da última boate que a gente ia era Inferninho. E hoje eu estou aqui pregando o evangelho. Fazem praticamente 22 anos que eu estou limpo. Eu estou com Jesus de Nazaré. E pessoas não acreditavam na minha conversão. As minhas tias chegaram a dizer assim: isso aí vai morrer numa valeta. Isso vai morrer cachaçado, bêbado. Mas eu repito de novo, nunca diga que essa pessoa não tem jeito. Amanhã pode ser o teu pastor. Amanhã pode ser uma pessoa exatamente desse jeito. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Se apega a essa palavra. Se apega a essa palavra hoje. E hoje começa a pedir para Jesus, para cercar os teus familiares de cristão de boas obras. Aplauda bem forte a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. O mais endemoniado vai ser o mais santo. O mais afastado vai ser o mais perto. O mais encapetado vai ser o mais de Jesus da sua casa. Ou essa pessoa: ai pastor, não tem jeito, é cabeça virada. Que nada. Você imagina o testemunho dessa pessoa? Vai ser top. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. O que a senhora queria falar? Sim. Aham. Sim. Não, feitiço não. Não, macumbaria eu nunca cheguei. Eu cheguei a frequentar. Frequentar sim. E não cheguei a frequentar terreiro, mas centro espírita estava eu lá. Quem já escutou esses barulhinhos assim, ó? Já escutou ou não? É, lá eu vivia, né? Nunca cheguei a incorporar nem nada, mas eu era cheio de capeta. Mas eu era cheio do demônio, né? Não precisava nem incorporar, né? Mas, irmão, vou falar você. Mas de vez em quando, se você vai começar a analisar a tua vida, você incorporava sem você perceber. Em boate, feitiçaria. Você incorporava ali uma pombagira. Você incorporava um Zé Pilintra. Você incorporava vários espíritos malignos, né? Você incorporava, você nem percebia. Até mudava teu jeito de caminhar, o jeito de olhar para a mulher, e aquele negócio todo, você ficava com o capeta, né? Não ficava com o capeta, ficava com o diabo. Mas assim como eu disse, mas Jesus liberta a gente, pessoal. Jesus liberta, Jesus transforma a gente. E eu digo de novo,
A santidade está chegando nessa igreja, pessoal. Nós vamos ver muita gente convertida nessa cidade de Campo Grande. Pessoa perdida. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos bem alto aos céus. Vamos orar agora. Jesus, obrigado por essa palavra de hoje. Jesus, obrigado por essa palavra. Jesus, me usa como o Senhor usou Ananias. Que eu possa ser um ponto de contato para alguém que vai se converter. Que eu possa ser um instrumento, Jesus, em tuas mãos. Fale isso. Lá onde você trabalha, lá na tua casa, lá na tua vila, lá onde você vai frequentar de vez em quando, você vai lá, que essa pessoa seja completamente impactada pela sua vida, que você seja uma bênção, que você seja a luz desse mundo, que você seja o sal dessa terra, que você seja uma pessoa extremamente usada por Deus. E se hoje está aqui chegando alguém na igreja que está em processo de conversão, se prepare que você vai ser o próximo obreiro dessa igreja. Se prepare que você vai ser a próxima obreira. Se prepare que você vai se tornar uma pessoa abençoada. Se prepare que você vai se tornar uma pessoa que as pessoas vão olhar e muitas vezes vão até duvidar. Vão olhar para você e vão dizer: como? Ele? Ela? Como é que pode? E eu vou dizer uma coisa, você não se assustar. E já vou te falar agora, levanta a mão para cá. Pode ser, quem sabe, um dia você chega nessa igreja. Quem vai estar aqui pregando aqui nessa igreja foi um desafeto teu do passado. Um dia você vai chegar aqui nessa igreja e quem sabe um obreiro que vai estar servindo a Santa Ceia, você vai olhar para a cara dele e você vai lembrar de quantas festas ele fez. Só Jesus vai mostrar para você como ele tem poder de transformação. Jesus tem poder de transformação. Jesus tem poder de mudança. E agora, com os olhos da fé, fecha os teus olhos com os olhos da fé. Enxerga essa pessoa convertida agora. Enxerga essa pessoa pulando aqui nessa igreja que nem pipoca, falando em língua estranha. Enxerga essa pessoa toda molhada, saindo das águas, sendo batizada nas águas. Enxerga essa pessoa afastada de Deus, que você sabe aí. Enxerga essa pessoa convertida. Creia nisso, creia. E agora você fala junto comigo: Jesus, pega ele, Jesus. Pega ela, Jesus, pega essa pessoa, Jesus, pega, converte essa pessoa, muda essa pessoa, pega essa pessoa, Jesus, muda essa pessoa, transforma essa pessoa, Jesus, transforma essa pessoa, mestre. Faz como o Senhor fez com Saulo de Tarso. Eu estou clamando para que haja mudança. O Senhor é um Deus de transformação, o Senhor é um Deus de milagres. Então levante as tuas mãos aos céus agora e cante o refrão dessa canção. Aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acende. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Da maneira que te agrada. Em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Peça para Ele. Usa-me. Aleluia. Usa esse povo que está aqui, Jesus. Usa cada um deles. Converte essas pessoas. Eu creio em sinais sobrenaturais que vão estar se manifestando. Manifeste o teu poder. Fale em voz alta comigo: Jesus, manifesta a tua mudança na minha vida. E aplauda o mais forte que você pode ao Senhor. O mais forte que você pode é Jesus. Bem forte ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Glória a Deus.